16 a 20 será a primeira leitura que faremos. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos agora para capítulo 18, a partir do versículo de número 15, iremos ler até o versículo de número 20. Mateus 18, 15 a 20. A palavra do Senhor diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, da palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos agora para a confissão de nossa fé, catecismo de Heidelberg. Vamos abrir o domingo 30 de nosso catecismo. E vamos acompanhar a leitura a partir da pergunta 81. Para quem é instituída a Santa Ceia? Lembrando aos irmãos que estamos na série de pregações acerca dos sacramentos. Terminamos essa série de pregações, sacramento da ceia. Estaremos entrando hoje na pregação acerca das chaves do reino dos céus. Nós estamos encerrando com essa leitura, mas como parte das leituras que estamos fazendo para basear a pregação desta manhã. Pergunta e resposta 81. Para quem é instituída a Santa Ceia? Para aqueles que se aborrecem de si mesmos por causa dos seus pecados, mesmo assim confiam que estes lhes foram perdoados por amor de Cristo, e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Mas os pecadores impenitentes e os hipócritas comem e bebem para a sua própria condenação. Pergunta 82 e a sua resposta. Podem vir a essa ceia também aqueles que, por sua confissão e vida, se mostram incrédulos e ímpios? Resposta: não. Porque assim é profanada a aliança de Deus e é provocada a sua ira sobre toda a congregação. Por isto, a Igreja Cristã tem a obrigação, conforme o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, de excluir pelas chaves do reino dos céus todos que se mostram incrédulos e ímpios, até que corrijam suas vidas. O texto é a doutrina que nós confessamos no domingo 31. Vamos continuar a leitura. Quais são as chaves do reino dos céus? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã.
É por estes dois meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Como o reino dos céus é aberto e fechado pela pregação do Evangelho, conforme o mandamento de Cristo, proclama-se e testifica-se publicamente aos crentes, a todos, juntos e a cada um em particular, que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados por Deus pelos méritos de Cristo, toda vez que aceitarem a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Mas a todos os incrédulos e hipócritas proclama-se e testifica-se que a ira de Deus e o juízo eterno pesam sobre eles, enquanto não se converterem. Segundo, este testemunho do Evangelho de Deus este testemunho do Evangelho de Deus julgará ambos, nesta vida e na futura. Pergunta e resposta 85. Como o reino dos céus é aberto e fechado pela disciplina cristã? Conforme o mandamento de Cristo, aqueles que, com o nome de cristãos, se comportam na doutrina ou na vida como não cristãos, são fraternalmente advertidos repetidas vezes. Mas se persistirem em seus erros ou comportamento vergonhoso, serão denunciados à igreja e aos que pela igreja foram ordenados para este fim. Caso não atendam nem à demonstração destes, não são mais admitidos aos sacramentos e assim excluídos da congregação de Cristo e pelo próprio Deus do reino de Cristo. Eles voltam a ser recebidos como membros de Cristo e da sua igreja, quando realmente prometerem e demonstrarem verdadeiro arrependimento. Esse é o texto, a doutrina base da pregação da sua manhã. Por favor, deixem abertos seus catecismos nesta parte. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo e demais ouvintes da palavra do Senhor, a doutrina de Deus exposta no dia do Senhor 31, ela encerra a segunda divisão do catecismo de Heidelberg. E os irmãos lembrem-se que nós, em nosso catecismo, temos 3 divisões. A primeira divisão vai tratar sobre a nossa miséria e pecado em Adão. A segunda divisão vai trabalhar sobre como somos salvos dessa miséria e pecado em Adão. E a terceira divisão, ela vai trabalhar acerca de como somos gratos a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Então, o dia do Senhor 31, ele encerra a segunda divisão, que expõe o ensino da Escritura sobre como somos salvos de nosso pecado e da nossa miséria em Adão. E é interessante nós notarmos que o catecismo ele fecha o ensino sobre como somos salvos, nos levando a ver a glória de Jesus Cristo como o Rei do Reino de Deus. O ensino do catecismo, ele revela Jesus como ele lá no céu, ele abre, e como ele lá no céu, ele fecha o reino dele para pecadores. O catecismo, assim, ele ensina a soberania de Cristo Jesus na graciosa salvação e no justo juízo. E essa doutrina da palavra, a doutrina bíblica, eu trago a todos os irmãos e a todos os ouvintes da palavra na pregação desta manhã. E o tema de nossa pregação é: o Senhor Jesus, ele possui as chaves do reino. E nós veremos 3 pontos nessa pregação. O primeiro ponto, as chaves são dele. O segundo ponto, ele confiou as chaves à igreja. E em terceiro lugar, o que são as chaves. Vamos para o texto, por favor, de Mateus capítulo 16, versículo 19. Nós lemos a passagem que Jesus ele falou a Pedro, dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares
glorificado nos céus. Notem que Jesus ele falou de chaves em Mateus capítulo 16, versículo 19. Isso é uma figura de linguagem. A figura de uma chave nos comunica a ideia de autoridade. Por exemplo, vamos ver em Isaías capítulo 22, profeta Isaías capítulo 22, versículo de número 22, o texto ele nos diz, Isaías 22, 22, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Isaías 22, 22. O texto que nós acabamos de ler em Isaías é uma profecia sobre Eliaquim. E Eliaquim ele seria um novo mordomo sobre a casa de Davi. Deus colocaria esse novo mordomo sobre a casa de Davi. E meus amados irmãos e irmãs, o mordomo era um tipo de oficial com muita autoridade no reino. O mordomo ele era uma pessoa íntima do rei. Ele administrava a casa do rei e ele distribuía as bênçãos do rei aos súditos do rei. Essa era a autoridade e a ligação que o mordomo tinha com o rei. Então notem que o mordomo ele servia como um mediador entre o rei e o povo, um verdadeiro dispenseiro. Lembre-se, por exemplo, de José do Egito. Ele foi chamado até de pai de Faraó. Ele foi chamado como aquele que preservou a vida da terra. Ele era um tipo de mordomo, ele era um governador. Então, portar a chave, como Isaías ele profetizou, dizendo que Deus iria colocar sobre os ombros as chaves da casa de Davi sobre Eliaquim, significava que Eliaquim ele iria mandar na corte e no reino. E é claro, nós estudamos a história da palavra de Deus e o que aconteceu com Eliaquim, a gente não vai chegar à conclusão que essa profecia ela se cumpria na plenitude em Eliaquim. O mordomo falado pelo profeta Isaías apontava para a glória de Jesus. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo a João. Veja lá, por favor, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Apocalipse 3, versículo de número 7. O Senhor Jesus em glória, ele mandou João escrever ao mensageiro, ao ministro da palavra, que estava na igreja em Filadélfia, dizendo, Apocalipse 3,7, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Notem, o Senhor Jesus Cristo ele é o cumprimento perfeito da profecia de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Ele tem essa chave, ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele tem a autoridade definitiva e máxima dentro do reino de Deus. O Senhor Jesus ele tem a autoridade de abrir e fechar o reino de Deus para pecadores. Ele tem essa autoridade, ele tem a chave de Davi em sua mão. Agora uma pergunta que nós devemos fazer: por meio de quem Jesus exerce essa autoridade dele? A Escritura diz que Jesus falou a Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 19,
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, mais adiante, ele disse, não agora a Pedro como representante dos apóstolos, mas ele disse agora à sua congregação, à igreja, palavras semelhantes. Veja Mateus capítulo 18, versículo 18, que Jesus falou. Mateus 18, 18. Jesus, ele disse, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes, note que ele não está falando agora para uma pessoa, ele está falando para a congregação dele. Ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E dentro desse contexto, ele continua dizendo, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está onde? Nos céus. E aí Jesus ele fala no versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Percebam, amados irmãos e irmãs, que aquele que é dono da chave do reino, ele confiou as chaves do reino à igreja dele. Primeiramente ele falou a Pedro como representante dos apóstolos. Depois ele usou palavras semelhantes para a igreja, a congregação de Cristo. Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus, mediante a igreja, ele usa na terra as chaves. Percebam no versículo 20, ele disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele não estava falando aqui no contexto de culto, ele estava falando aqui dentro do contexto do uso das chaves. Claro que no culto o Senhor está em nosso meio, mas aqui o contexto se fala do uso das chaves. Então notem, percebam que pelo Evangelho o Senhor ele nos deixa certo que ele do céu, por meio, mediante, por intermédio do ministério da igreja, ele declara na terra o perdão ou a condenação de pecadores. E nós sabemos que papas e pastores malvados, ignorantes, gananciosos, eles têm abusado dessa passagem e têm até abusado da autoridade que Cristo deu e declarou para a igreja. Nós sabemos disso. Por exemplo, cada um dos protestantes, dos reformados que aqui se encontram, ou luteranos, ou anglicanos, tem em suas costas 33 anátemas dados pelo Papa, através do Concílio de Trento. E graças a Deus, esse tipo de disciplina, anátema, vocês sabem, maldito do inferno, graças a Deus esse tipo de disciplina é um abuso e nenhuma delas colou na gente. Graças a Deus. E nós sabemos de casos e mais casos em igrejas evangélicas que os pequenos papas de suas igrejas saem cortando e ligando quem eles querem dentro da igreja. Abuso de autoridade. E por causa desses abusos, muitos cristãos não acreditam nas palavras que Jesus está dizendo aqui, não aceitam a autoridade de Cristo confiada às igrejas, ficam questionando como pecadores irão disciplinar pecadores. Aqueles ali, eu conheço a vida de Beltrano, de Ciclano, de Fulano, eu sei quem é aquele pastor, eu sei quem é aquele prefeito, etc. Existe isso, isso é
Sem falar do relativismo do mundo de hoje, da rebeldia que não assume, que não aceita ser controlado nem por Deus, quanto mais mediante Deus, mediante a igreja. Porém, meus amados irmãos e mães, o abuso dos homens quanto à chave do reino não pode invalidar a verdade de Deus, não pode tirar o valor, não pode anular. As palavras de Jesus, elas são tão claras que até as nossas crianças que estão aqui neste culto podem entendê-las. Por isso a igreja necessita usar as chaves para a glória de Cristo, necessita usar as chaves para a salvação de pecadores, necessita usar as chaves para a santificação da igreja, conforme a palavra do Rei Jesus Cristo. Agora vocês devem estar pensando: o que são as chaves do Reino? Você deve voltar para o contexto de Jesus, quando Jesus fala essa palavra, contexto histórico. Lembre-se que nos dias de Jesus a igreja era Israel. E lembre-se que a sinagoga era uma reunião do povo de Deus. É tanto que Tiago, que escreveu uma das primeiras cartas da Bíblia, ele chama a reunião dos crentes de sinagoga. Depois daquela divisão, ela vai ser feita. Os crentes não vão usar mais o nome sinagoga, eles vão usar congregação, separadamente, igreja, separadamente do que aquilo que os judeus usavam. Mas isso depois. Mas na época de Jesus, a sinagoga era a congregação, a reunião do povo de Deus. E na sinagoga havia os presbíteros também da igreja, os anciãos, e os presbíteros das sinagogas, eles receberam já desde o Antigo Testamento. Você lendo os livros do Antigo Testamento, você vai ver que os presbíteros, os anciãos, eles receberam a autoridade de Deus de declarar quem podia ser recebido ou não recebido a comunhão da igreja. Então entenda. E quando Jesus ele fala os termos ligar e desligar, ele não está inventando o texto, ele não está inventando essas palavras, ele não está inventando esse dispositivo. Isso já era algo que estava sendo aplicado na igreja do Senhor há muito tempo. Os termos ligar e desligar, eles eram usados dentro da sinagoga para declarar quem estava em comunhão. Desligado, porque a palavra desligado aqui não é como a gente pensa, né? Normalmente a gente pensa que desligar é tirar a pessoa da comunhão, mas nesse caso aqui, no contexto da sinagoga, da palavra desligar era soltar. Ou seja, você estava perdoado, você não tem mais nada para lhe prender. Então a palavra ligar é o contrário de desligar, ou seja, quando se declarava que uma pessoa estava ligada, significava que aquela pessoa estava presa, ela estava sendo mantida debaixo do juízo, sem comunhão. Então perceba que esse ligar e desligar eram declarações feitas diante da igreja. Tanto que o contexto, quando nós vamos ver lá no capítulo de número 18, versículo 17, notem que Jesus ele ensinou que o pecador impenitente, ou seja, aquele pecador que não se arrepende, ele deve ser considerado como gentil e publicano, ou seja, ele tem que ser declarado à igreja publicamente como sendo uma pessoa até fora da aliança do Senhor, porque gentil era uma pessoa fora da aliança e publicano dentro do conceito daquela época, era um pecador muito grosseiro em pecado, que não poderia nem ter contato com ele. Então a igreja ela declarava que os pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependiam depois de diversas exortações, diversos chamados, tanto dos membros quanto dos presbíteros da igreja, eles deveriam ser colocados fora da comunhão.
E essa declaração era feita pelos presbíteros. Isso era o costume, isso era a prática da igreja no tempo de Jesus. Jesus está falando dessa forma. Então, as palavras de Jesus, elas nos levam a confessar que as chaves do reino são a pregação do Evangelho e a disciplina eclesiástica. Isso é a resposta à pergunta 83 do catecismo, como nós lemos. Veja novamente, quais são as chaves do reino dos céus? A resposta é a pregação do Evangelho e a disciplina cristã. É por estes dois meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Declaração. Por isso, a ideia de pregação e de disciplina eclesiástica como chaves do reino. A pregação do Evangelho é uma das chaves, pois é pela pregação fiel que o Senhor Jesus, na Escritura, ele revela, ele abre o reino para os pecadores. Lembre-se daquilo que Jesus ele falou. Ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê em quê? Na pregação. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14, ele disse: em verdade, como crerão se não há quem pregue? Lembre-se de que no dia de Pentecostes, após a chegada do Espírito, o derramado do Espírito, foi uma pregação que abriu essa nova dispensação da igreja de Cristo Jesus, do reino do Senhor. Que, meus amados irmãos e irmãs, é a pregação fiel do Evangelho que declara aos pecadores que quem crê no Filho de Deus será salvo. É a pregação do Evangelho que declara aos pecadores crentes que eles terão os seus pecados perdoados e serão recebidos no reino de Deus. E é a mesma pregação do Evangelho que declara aos incrédulos, aos pecadores que mantêm-se em seus pecados e aos hipócritas de dentro da congregação, a condenação por causa do pecado e da incredulidade deles. É a pregação do Evangelho que faz isso. Assim, meus amados irmãos, pela pregação fiel, são ligados e desligados do reino dos pecadores. Pela pregação. Então percebam que a pregação não é algo opcional, algo que pode ter e não pode ter na igreja. A pregação fiel não é um mero discurso de ideias teológicas. A pregação fiel não são palavras de autoajuda para pecadores deprimidos. A pregação fiel é a palavra de Cristo, a palavra viva que abre e fecha o céu para pecadores. A pregação, como diz o apóstolo pelo Espírito, é cheio de morte para a morte, aroma de vida para a vida. Entenda, meus amados irmãos, sem a pregação fiel do Evangelho, o céu sempre estará fechado e a igreja não receberá a mensagem de consolo do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Nós sabemos pela Bíblia que ordinariamente a nossa vida eterna depende da pregação do Evangelho. É ou não é muito séria essas palavras, de acordo com a palavra de Deus? Onde não tem a pregação fiel,
ter todo tipo de manifestação, especialmente no culto. Pode ter todo o nome de Jesus pregado nas paredes, na boca das pessoas por meio dos hinos, por meio de coreografias ou de qualquer tipo de invencionice humana. Pode ter tudo isso, mas se não há a pregação fiel, Deus não está ali. Ele não está ali na sua forma de Deus salvador e abençoador, mas Deus está ali na sua ira. Você pode imaginar isso? Onde não tem a pregação fiel, o que se prova é a presença da ira de Deus. Os pecadores estão fora do reino. Os pecadores estão sem a possibilidade estabelecida pelo Senhor de serem chamados ao reino de Deus, onde não tem a pregação fiel do Evangelho. E onde não tem a pregação fiel do Evangelho, meus amados irmãos, não há consolo salvador para os crentes. Não há. Isso é a verdade de Deus, assim diz o Senhor. Em resumo, percebam que se nós olhamos para o Evangelho e aquilo que nós confessamos conforme o Evangelho, se nós entendemos bem, nós entendemos corretamente que pregação é uma das chaves do reino. Sabe o que vai significar, meus amados? Uma das coisas que vai ser real em nossas vidas é que nós nos sentiremos mortos se não estivermos debaixo do ensino fiel da Sagrada Escritura. Nós não ficaremos contentes se não estivermos no culto a Deus, tanto de manhã quanto à noite. Não estaremos contentes e nos sentiremos vazios e mortos se não estivermos nas reuniões de ensino da palavra. Nos sentiremos mortos e vazios se não estivermos durante a semana debaixo, nos alimentando da palavra. Se nós entendemos bem o que Jesus está falando sobre as chaves do reino, essa será a emoção que nós teremos se não tivermos a palavra. O entendimento correto sobre a pregação também mudará nosso modo de vida e nos levará a orarmos e a fazermos tudo o que for possível, tudo que estiver dentro do nosso alcance, para que nós, nossa família, nossos irmãos e outros pecadores estejam provando o Evangelho de Cristo que é fielmente pregado. Isso nós confessamos. Confessamos no dia do Senhor 31, na resposta 84. Veja o peso das palavras de sua confissão. São pesos de palavra bíblica. Como o reino dos céus é aberto e fechado pela pregação do Evangelho, do Santo Evangelho, a resposta conforme o mandamento de Cristo, proclama-se e testifica-se publicamente aos crentes, a todos, ou seja, a toda a congregação e a cada um em particular. A pregação também é particular, é para você como indivíduo, e todos os seus pecados realmente são perdoados por Deus, pelos méritos de Cristo. Só Cristo, por isso a pregação fiel, só é Cristo o centro dela. Toda vez que aceitarem a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Então, isso é garantido pela pregação aos crentes, aqueles que aceitam pela graça de Deus o Evangelho com verdadeira fé. Mas, ou seja,
o contrário, mas a todos os incrédulos, aqueles que permanecem em incredulidade, hipócritas, ou seja, os falsos no meio da congregação, proclama-se e testifica-se que a ira de Deus e o juízo eterno pesam sobre eles, enquanto não se converterem. Segundo este testemunho do Evangelho, Deus julgará ambos nessa vida e na futura. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus julgará tanto incrédulos como hipócritas nessa vida e também na futura. Assim nós vamos confessando o poder da chave da pregação do Evangelho. Agora, quanto à disciplina eclesiástica, quando nós falamos de disciplina eclesiástica, estamos falando da disciplina exercida pela igreja. A palavra de Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 16, versículo 19, e Mateus 18, o seguinte: são praticamente as mesmas palavras, só altera-se a pessoa do verbo. Em 16 fala do verbo na segunda pessoa do singular, em 18 fala-se do verbo na segunda pessoa do plural. Uma dirige-se a um indivíduo, Pedro, como representante dos apóstolos, na outra, em 18, Mateus 18, se dirige à congregação do Senhor. O texto diz: o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em João capítulo 20, versículo 23, Jesus, falando aos apóstolos, após a ressurreição dele, após prepará-los com o Espírito Santo, Jesus ele disse aos apóstolos: se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, se vocês retêm o pecado, são retidos. Ou seja, se você libera, se você desliga, ou seja, perdoa, declara isso, são perdoados. Se você de fato liga, ou seja, você mantém debaixo do juízo, aqueles que não se arrependem serão retidos. Os pecados não terão perdão. Força declaratória da igreja, conforme Mateus 16 e 18. Lembrando aquilo que nós lemos lá em Mateus 18, a partir do versículo 15, nós podemos ver que a disciplina eclesiástica normalmente é um processo. Você sabe que é um processo, né? Embora aqui na Bíblia nós sabemos que existam casos como Ananias e Safira. Só cito só no Novo Testamento, para evitar já aquela ideia. Não, o Antigo Testamento era coisa com Deus carrasco, né? E no Novo Testamento era coisa com Deus de amor. Então, essa mentira aqui, os liberais e alguns evangélicos macionitas pensam que há um Deus diferente no Antigo, um Deus diferente no Novo Testamento. Isso é heresia, maligno, vem do inferno. Tirando os casos de Ananias e Safira, tirando os casos daqueles irmãos doentes e que até morriam na igreja de Corinto, que não passaram por um processo, Ananias e Safira não passaram por um processo, foi mentido, declarado inculto, morreram na hora, portanto, cada um no seu tempo. Os irmãos lá em Corinto que estavam tomando a ceia do Senhor indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, estavam adoecendo, outros estavam morrendo. Tirando esses casos, modo ordinário, modo normal, em ordem normal, é que a disciplina ela é um processo que começa com exortações dos próprios membros ao membro que está vivendo em pecado. Primeiro particular, quando o texto diz lá: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se não há arrependimento por parte daquele irmão, você leva outras testemunhas na tentativa de convencê-lo e trazê-lo ao arrependimento.
Se por meio dessas testemunhas o membro ainda persiste em seu pecado, aí você vai ter que levar aos presbíteros, que são os representantes da igreja, e aí se eles não, ou seja, esse membro não se arrepende, os presbíteros devem trazer a congregação para ir partir para a excomunhão. Então veja que é um processo que começa no indivíduo para indivíduo e vai até em casos mais públicos. Processo. Percebam que no nosso Dia do Senhor 31, na pergunta e resposta 85, esse processo é declarado. Não vou ler porque nós já lemos. E se você não lembra, eu peço que você comece a ler o nosso regimento, na divisão que fala sobre disciplina, que vai nos mostrar a partir do artigo de número 55 até o artigo 65 do nosso regimento, do regimento das igrejas reformadas, o processo de disciplina, e também traz diversos anúncios e nas formas de excomunhão dos membros das igrejas reformadas, conforme nosso livro, com as formas. Nós estamos estudando também isso após os cultos na escola dominical. E vamos entrar com mais detalhes. Mas percebam, irmãos, que é um processo. E notem que esse processo de disciplina, ele tem por objetivo a glória de Deus. Jesus é glorificado. Ele é o dono das chaves. Ele está confiando essas chaves à igreja. Notem que esse processo de disciplina, ele visa a santificação da igreja. Por quê? Porque por meio desse processo, Jesus ele está retirando do meio da congregação aqueles que querem viver grosseiramente os seus pecados e não se arrependerem. E está santificando a igreja, ou seja, por meio da disciplina, o Senhor também está criando em nós temor para com o pecado. Mas não somente isso, por meio da disciplina, o Senhor também, ele objetiva, ele tem a meta, ele tem o fim de salvar o pecador. Porque notem, meus amados irmãos, quando você olha o capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus ele está falando de amor. Ele está falando daqueles que devem tomar o cuidado de não ferirem os pequeninos do reino dos céus. Ele está falando que ele é o pastor que deixa as suas ovelhas e vai buscar as ovelhas perdidas. Ele é o pastor que ama e por isso ele disciplina. Isso é o contexto da disciplina. Porque a Bíblia nos diz que assim como o pai que ama seu filho disciplina, assim o Senhor nos disciplina. Lembre-se do Salmo 6 que nós cantamos após a leitura da lei do Senhor. É castigo paternal. Assim como pais que odeiam seus filhos, não disciplinam seus filhos e deixam seus filhos fazerem o que querem, andarem segundo o seu coração. Deus seria um pai malvado se ele nos deixasse sem a disciplina cristã. Então é nesse processo que esse objetivo glória de Deus, esse objetivo santidade da igreja e que esse objetivo salvação dos pecadores, Jesus revela sua soberania na igreja diante do mundo. E aí é a chave da disciplina bíblica. Mostra que a igreja só tem um dono, a igreja só tem um rei, é Jesus. Porque essa chave, claro que trabalha junto com a pregação, e ambas abrem e fecham o céu.
Por meio dessa chave, Jesus ele está dizendo aos rebeldes: sou eu que mando na minha igreja, sou eu que mando no meu reino. Por meio dessa chave também que Jesus está dizendo: sou eu que santifico minha igreja, sou eu que salvo a minha igreja, sou eu que condeno rebeldes e hipócritas. A disciplina ela revela a soberania de Jesus sobre o poder destruidor do pecado. Por quê? É Jesus, por meio da disciplina, pela boca da igreja, que declara ao pecador o perdão dos pecados. Foi isso que ele disse aos apóstolos: disse: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhos retiverem, são retidos. A primeira parte mostra esse poder de Jesus sobre o pecado, de restaurar pecadores e dizer: vocês não vão para o inferno por causa da minha obra. Meus amados irmãos, entendendo o que o Evangelho diz, entendendo o que nós confessamos, você pode notar que a disciplina revela a glória de Cristo. Você pode perceber como a disciplina também revela o amor de Cristo por sua igreja. Você pode perceber como a chave do reino ela revela essa glória e soberania de Cristo diante de rebeldes e hipócritas. Senhor Jesus, Ele fala isso, revela isso por esse ensino. O Senhor Jesus, Ele quer salvar os eleitos dele e quer manter a igreja dele em santidade por meio do uso dessa chave. Notem que o contexto das palavras de Jesus em Mateus nos dá essa base sólida que nos enche de glórias a Cristo, nos enche da visão do amor e da graça de Deus, nos enche do temor santo ao Senhor Jesus. Concluindo, meus amados irmãos, nós devemos entender que Jesus ele falou: dar-te-ei as chaves do reino, confiarei as chaves do reino. Agora entenda que a igreja ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Mas a igreja é o povo desse reino. Bote isso na sua cabeça. Só é membro do reino quem é membro dessa igreja de Jesus. A igreja é composta de pecadores remidos, de pecadores que foram comprados, resgatados por Cristo, mediante o seu sangue. A igreja ela não é composta de pecadores perfeitos nesta terra. Bote isso na sua cabeça. Saiba também que o Senhor Jesus, Ele abriu o reino dele para esse tipo de pecador imperfeito, fraco, vacilante, que tomba aqui e acolá, se levanta pela graça de Deus e continua, mas depois volta a cair. Foi a esses pecadores, sabendo quem era você e eu, que Jesus fez a pregação do Evangelho chegar até você, que Jesus mantém você e eu debaixo da disciplina. Foi esse tipo de pecador que Jesus disse: entre no meu reino. Foi por esse tipo de pecador que Jesus ele morreu na cruz sabendo quem eles eram.
sabendo quem eu e você éramos e somos e seremos. Ele quis morrer mesmo assim, graça, amor. Ele quis morrer para garantir a mim e a você o perdão e favor de Deus, o perdão e favor eternos, o perdão completo de todos os nossos pecados e a vida eterna. Ele quis, ele fez, ele faz e fará muito mais para pecadores como eu e você. Contudo, agora abra também sua Bíblia. Essa doutrina que eu acabei de dizer para vocês e que Jesus nos garante. O fato de nós sabermos que somos pecadores salvos, não por nossas obras, mas pela graça e somente pela graça de Deus, justificados somente pela graça de Deus, não nos faz amar o pecado, querer viver no pecado. Você entendeu o que eu falei? Está dando para entender? Saber dessa doutrina do Evangelho da Graça Soberana não me faz amar o pecado, nem viver o pecado. Notem que o Senhor Jesus ele deixa claro na palavra que só permanecem na igreja dele pecadores arrependidos, pecadores que querem se submeter à palavra de Jesus, se colocar debaixo da palavra de Jesus. Esse tipo de pecador arrependido, humilde, Jesus ele mantém dentro da igreja dele. Mas o próprio Jesus ele nos fala em sua palavra que pecadores impenitentes, pecadores que não se arrependem, não podem permanecer na sua santa congregação, não podem permanecer dentro da sua igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja visível do Senhor, essa igreja que nós podemos ver aqui nesta terra, essa igreja que se congrega neste lugar. Também não estou falando dos hipócritas, pois os hipócritas são aqueles que se escondem dentro da igreja por meio de uma capa de religiosidade. Eles não se arrependem dos pecados, eles vivem e amam os seus pecados internos. Esses hipócritas eles serão revelados um dia, se não aqui na terra, lá no dia do juízo, se não se arrependerem. Falo daqueles pecadores que estão querendo viver nos pecados deles, em grosseria, trazendo escândalos para dentro da igreja. A esse Jesus não quer no meio da congregação. Entendam, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus ele só ama salvadoramente os eleitos. Lembre-se que ele chegou no capítulo 7 de Mateus, as pessoas chegarão lá no dia do juízo e dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso e nós fizemos aquilo, até coisas poderosas, milagres, expulsar demônios. Jesus disse: eu nunca vos conheci, ai de mim vós que pratiqueis a iniquidade. Veja, Jesus disse: eu nunca vos amei. Vocês que estavam vivendo em pecado, eu nunca vos amei, aparte-se de mim. O Senhor Jesus ele só ama salvadoramente os eleitos dele. E esses eleitos têm os sinais da graça e do amor de Cristo na vida deles. E os eleitos eles querem se submeter à palavra de Deus todos os dias. Os verdadeiros eleitos eles são pecadores, meus irmãos. E pela graça do Senhor têm a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. O pecador que é um eleito de Deus para a salvação é aquele que pela graça de Deus e verdadeira fé, ele se arrepende dos pecados deles, eles buscam viver em santidade e viver em doutrina. Esses eleitos, o Senhor sempre os recebe em graça e lhes mantém na comunhão do Filho,
apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. A esses eleitos que mostram e são eleitos não por obras, mas a gente vê essa eleição pelas obras. A esses eleitos o Senhor recebe, o Senhor mantém, e caso por descuido deles, de não usarem o meio de graça, eles cheguem a cair em pecados tão grosseiros ao ponto de serem excomungados da igreja, porque entendam, quando Jesus ele fala de cortar, de fato há um corte, há um ligar, isso é uma linguagem pactual. Apesar de eles serem colocados fora da aliança, mesmo que eles cheguem a isso, esses eleitos serão trazidos em arrependimento e serão plenamente restaurados à comunhão com o Filho e com a sua igreja. Isso nós confessamos em nosso catecismo à luz da palavra do Senhor. Então percebam, amados irmãos, a palavra de Jesus sobre as chaves leva a igreja a amar a pregação da palavra e querer estar debaixo da pregação da palavra. A palavra de Jesus sobre as chaves leva a igreja a amar a disciplina eclesiástica e se submeter à disciplina eclesiástica. A palavra de Jesus sobre as chaves nos leva a termos esperança que muitos pecadores podem ser levados ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus sobre as chaves alimenta a nossa esperança pela salvação, até mesmo de membros que foram excomungados. A palavra do Senhor sobre as chaves nos estimula a orarmos e sempre exortarmos os nossos irmãos que estão se afastando da verdade. A palavra de Jesus acerca das chaves é uma bênção, como as chaves são. Uma bênção para a nossa santidade, uma bênção para nos fazer vermos a glória de Jesus Cristo e adorar esse Rei glorioso, aquele que é o dono das chaves do reino, aquele que tem usado a pregação e a disciplina para abrir e fechar o céu para pecadores.